Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de mais uma ministração do Evangelho de Cristo. Então, meus amados, vamos saciar nesta palavra, uma palavra que tem nos fortalecido, tem feito nos crescer espiritualmente. Esta palavra que tem nos libertado das unhas dos lobos, dos enganadores. Amém, meus amados? Então hoje nós vamos para mais uma explanação desta palavra, que traz o título, o tema de O amor de Deus não aceita braganha. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, da nossa explanação. O amor de Deus não aceita braganha. Braganha, você sabe, já tenho até explicado para vocês o que é uma braganha. É o tome lá da cá, né? Jejum é uma das maiores braganhas que se faz dentro do sistema religioso. É o jejum. Porque o jejum, não tem como você fazer um jejum se não tiver uma braganha no meio, uma pedição, né? É um jejum para arrumar emprego, jejum para o filho sair das drogas, jejum para um familiar ficar sadio, melhorar, né? Então o jejum é uma das principais braganhas que se faz dentro do evangelismo, é o jejum. Esse tipo de jejum é aquele que todo mundo faz. Faz o rico, faz o pobre, basta ser religioso, né? Faz o rico, faz o pobre, faz o pobrezinho, coitadinho. E vem as outras barganhas, que é o tome lá e da cá, né? E o amor de Deus, ele não aceita barganha. Isso nós vamos descobrir agora na nossa leitura. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra verdadeira, fiel e verdadeira, também ela venha ter esse conhecimento, né? Como eu sempre tenho falado também, né? Não existe, no sistema religioso, eles costumam dizer que uma pessoa ela está afastada de Deus. Meus amados, não existe uma pessoa que possa ficar afastada de Deus. O que existe é que as pessoas elas se afastam do conhecimento de Deus. Então, do conhecimento de Deus, todo o sistema evangélico, todo o sistema religioso, incluindo o católico, esse sistema, eles estão afastados, não de Deus, que ninguém pode conseguir ficar afastado dele, mas do conhecimento de Deus. Porque se eles tivessem conhecimento de Deus, não fazia braganha. Então, meus amados, para acompanhar comigo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, né? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Então peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham chegar a esse conhecimento. Peço para você se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e essa verdade ela venha se espalhar por esse mundo afora, né? Para se inscrever no meu canal você não paga nem um centavo, mas você vai estar me incentivando, né? É o meu salário, é quando eu vejo pessoas me incentivando a pregar esse evangelho. Porque por mim mesmo, eu não necessitava de ficar pregando esse evangelho aqui, porque eu sei que o evangelho de Cristo, todo o poder está no evangelho, não tem como sair fora. Mas infelizmente, a igreja chamada de Cristo, ela se desviou
da presença de Deus. E assim começaram a fazer barganha. E assim estão desviados da verdade, do conhecimento de Deus. Então se inscreva nesse canal, você vai estar me incentivando a estar aqui nas quarta-feiras e aos domingos. É certo que eu tenho aparecido em outros momentos aí, mas como não é um momento já fixo, então nem posso dizer em que dia, em que horário eu aparecerei por aí, mas o certo mesmo é quartas e os domingos aqui, junto com você, se alimentando desta palavra, do pão que desceu do céu. Amém? Então vamos para a nossa homilia. Hoje temos música, né? Depois da pregação que eu prego aqui usando a Bíblia, eu volto pregando usando uma música. Então hoje tem. Então, meus amados, Romanos no capítulo 5, versículo 6 ao 8. Do 6 ao 8. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, né? Presta atenção, o que é um amor sem barganha. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, essa palavra ainda éramos fracos, dependendo da tradução da sua Bíblia, da idade da sua Bíblia, ela vai estar ainda como nós ainda éramos pecador. Pode estar assim também. Ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, meus amados. Como que uma pessoa morre, dá a sua vida por uma pessoa ímpia? Meus amados, isso é caso de raciocinar. Para você entrar na profundeza desta palavra que nós vamos entrar hoje. O que você faria pelo um assassino que está solto na rua? O que você faria pelo assassino que talvez foi um assassino de um familiar seu? O que você faria por uma pessoa, um criminoso que roubou a sua casa, roubou o seu automóvel? O que você faria? E olha a palavra aqui. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. É lógico que essa palavra aqui, Paulo está no meio, nós, né? A palavra nós, está se incluindo, Paulo está se incluindo na conversa. Então é lógico que esse nós era eles lá, né? Mas para você ver o que tem acontecido no meio dessas religiões, do sistema religioso, as pessoas fazendo barganha em nome de Deus. Deus não aceita barganha. Porque Ele se entregou quando nós ainda éramos ímpios, meus amados. Ainda éramos. Porque se nós fosse bonzinho, dava para entender o porquê que Ele se entregou por nós. Mas nós ainda éramos pecadores, era ímpio. Eu tenho conversado com um irmão, um amado aí, de outras religiões, de uma certa denominação aí, que não trabalha no sábado. E ele falou, não, eu tenho que me santificar a cada dia. Eu tenho que ser batizado pelo Espírito Santo a cada dia. Através dos atos que eu faço, eu tenho que fazer para ser. Você sabe o que esses ensinos que se ensina dentro das religiões, você tem que fazer para você ser. E o que é que a palavra aqui, nós nem começamos ainda, já está nos mostrando que Ele se entregou por nós, ainda quando nós era ímpios. Então, podias entender muito bem uma pessoa fazer um grande sacrifício pelaquela outra pessoa, sendo que aquela outra pessoa fosse uma pessoa boa, maravilhosa, amorosa. Mas não.
Está do contrário aqui. Então, as religiões até afirmam que, eu tenho um carro porque eu também eu dou o dízimo direitinho. Por isso que eu tenho um carro importado, eu dou o dízimo direitinho. Eu tenho um apartamento porque eu sou dizimista certinho. Você está me entendendo, meus amados? Vamos continuar. Éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, uma pessoa boazinha, né? Dificilmente morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, por uma pessoa bom. Mas o que aconteceu com ele? Morreu quando nós ainda éramos ímpios, não tínhamos feito nada para merecer a morte de Jesus, para merecer o seu sangue derramado. Não tínhamos feito nada e ele fez. E por que agora eu vou entrar numa religião e aceitar essas trocas, essas braganhas? Você precisa fazer para você ser, precisa fazer para você ter. Meus amados, é um evangelho, é o Deus do sistema religioso, é um Deus que não tem nada a ver com esse Deus que eu vos apresento. Que pelo um bom alguém se anime a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor. Deus querendo provar, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ser Cristo, aliás, de ter, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Não, você tem que fazer uma campanha para perdão dos seus pecados, você tem que fazer um voto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer jejum, buscar Deus no monte. E o que é que a palavra está dizendo aqui? Que ele fez tudo isso quando nós ainda éramos pecadores. Não fizemos nada, não demos dinheiro, não pagamos dízimo. Está me entendendo? Não fizemos oração nenhuma, mas ele fez tudo isso por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, meus amados, são esses ensinamentos, essa sabedoria, esses entendimentos que nos tira das unhas dos lobos, desses enganadores, desses leloeiros que tem por aí. Porque o que nós vemos por aí não é pastores, é leiloeiro. Fica fazendo leilão do amor de Deus. Inclusive, em primeiro lugar, né? Essas instituições grandes, tipo Universal, tipo Assembleia de Deus, tipo R.S. Soares, Valdomiro, fazendo leilão. Esses caras são os verdadeiros leiloeiros. Verdadeiros leiloeiros. São eles. E vamos até Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías 49. Vamos ver o que o profeta, há centenas de anos antes de Jesus, ele já falava do amor de Deus. Isaías 49, do 13 ao 16. Versículo 13. Cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cântico, porque o Senhor consolou
o seu povo. O Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. 14. Mas Sião diz: o Senhor o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, né? Do seu filho que ainda mama? De sorte que não. De sorte que não. Né? É esse o profeta, Deus, através da boca do profeta Isaías, estas palavras é do profeta Isaías, mas que Deus estava falando pela boca do profeta Isaías, mostrando o que é amor. Se uma mãe não esquece o seu filho que amamenta, como ele vai esquecer? Está falando aqui, né? Seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Você vê que o Deus da Bíblia é um Deus totalmente diferente do Deus apresentado dentro do sistema religioso, totalmente diferente. Porque o Deus do sistema religioso, ele condena. Se você beber uma taça de vinho, sim, ele te condena. Se você corta o cabelo, ele te condena. Se você usa um batom, ele te condena. Se você usa uma bermuda, ele te condena. Se você vai na praia, ele te condena. Esse é o Deus apresentado dentro do sistema religioso em geral. Mas o Deus da Bíblia está mostrando que não é dessa maneira. O Deus da Bíblia está mostrando que ele não é o Deus pregado dentro do sistema religioso. O Deus da Bíblia é outro Deus. É um Deus amoroso. É um Deus que não te desampara. É um Deus que não esquece de você. É um Deus que te ama sem braganhas, sem nada. Ama porque Ele ama mesmo. Nós sim que amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Isso sim. Porque o amor que se prega, o amor de Deus que se prega, o Deus que se prega dentro dessa religião, é um amor humano. O amor humano é dessa maneira. O ser humano só gosta de outro ser humano porque ele recebeu primeiro. Versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer, já leu o versículo 15, né? Do seu filho no seu ventre, mas ainda que vieste a se esquecer, ainda que a mulher tem condições, meus amados, uma mulher esquecer seu filho no ventre. É para você ver o tamanho do amor que Deus nos tem. Ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de vós. Não me esquecerei de vós. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei e os teus muros estão continuamente perante mim. Esse é o Deus do Evangelho. Um Deus que te ama, sem braganha, sem troca. Esse é o nosso Deus, o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho, esse Deus que nós achamos ele no Evangelho e achamos ele no Velho Testamento. O mesmo Deus, ele não muda. Mas o Deus do sistema religioso não tem nada a ver com isso. É um Deus carrasco, um Deus que te condena, te manda para o inferno.
Como, meus amados, se você tem um filho, por mais ruim que ele seja, drogado que ele seja, você não mandaria seu filho para o inferno como Deus vai mandar. É só no sistema religioso. Aí você começa a entender o porquê que eu e que muitas outras pessoas têm abandonado esse sistema. Porque durante o tempo que vivemos, principalmente eu que vivi 31 anos dentro desse sistema, eu não conheci Deus, o Deus da Bíblia lá. Não conheci. Abra sua Bíblia, volta a sua Bíblia em Romanos, nós estávamos no capítulo 5, volta no capítulo 9. Romanos 9, versículo 13. Versículo 13. Como está escrito, amei Jacó. Esse é o Deus da Bíblia. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que Jacó fez, meus amados, para que esse Deus amasse ele tanto? Que fez de Jacó uma nação? O que Jacó fez? Enganou o pai, enganou o irmão, trapaceou o patrão. Esse é o Jacó que Deus amou. Não é o Deus, e você vê que não é o mesmo Deus pregado dentro das religiões. Porque o Deus pregado dentro das religiões, se você não dá o dízimo, ele te manda para o inferno. Se você não faz a campanha, ele vai te abandonar. Você está vendo, meus amados? Você conhece por acaso alguém não conhece ainda a história de Jacó? Eu creio que todos nós conhecemos a história de Jacó. Jacó foi um trapaceiro, enganou o pai, enganou o irmão e ainda ludibriou o patrão, né? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Cadê nós estamos? Versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Meus amados, injustiça da parte de Deus porque ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú? E esse amor não foi, você vê, ele não esperou. Se ele tivesse esperado, já vou ver, vai nascer os dois, vou esperar nascer os dois. Aquele que me der o dízimo, eu vou amar ele. Esse é o Deus que se prega dentro das religiões. Mas o Deus da Bíblia disse, não, eu vou amar antes deles nascer, que é para depois não vierem dizer, não, você amou esse aí porque ele deu o dízimo direitinho, ele era bonzinho com o pai. Deus diz, não, vou amar antes deles nascer. Meus amados, e Deus não se engana. Deus já sabia que Jacó ia ser um trapaceiro antes dele ser formado no ventre da mãe dele. Mas ele disse, não, vou amar Jacó e vou me aborrecer de Esaú. Esaú todo certinho. Todo certinho Esaú. Mas Deus foi amar quem? Jacó, o trapaceiro. É para você ver que Deus vai quebrando essas legalidades, esse legalismo, né, que existe dentro das religiões. Você vê que na palavra você mostra que Deus vai quebrando tudo, esse legalismo, né? Veio Deus ainda, aqui nós estamos arrumando mais a passagem, está falando de Jacó do Velho Testamento, Deus quebrando esse legalismo. Aí vem Jesus de Nazaré, quebrando também o legalismo do sábado. Mas nas religiões, segue o que? O legalismo.
Versículo 15 nós lemos, né? 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover, de quem eu quiser. Eu não vou ter misericórdia de quem pagar o dízimo, porque eu não preciso de dinheiro. Eu sou o dono do ouro e da prata. Terei misericórdia de quem me aprover. Ter misericórdia e compadecei-me-ei de quem me aprover. Ter compaixão. 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Por que Paulo usou essa expressão de quem quer e de quem corre? Porque Paulo usou essa expressão dos Jogos Olímpicos que existiam naquela época. De quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém, meus amados? Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que eu não preciso fazer um jejum para Ele me amar, para Ele fazer algo por mim. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Você vê que é um Deus totalmente fora do Deus da religião. Primeira carta de João, capítulo... O que eu escrevi aqui, pelo amor de Deus? 11? João não tem carta de João, não tem isso aqui. Com certeza eu errei aqui quando anotei isso aqui. Acho que é 1. É 4. Eita, letra, até eu não estou reconhecendo nem a minha letra, né? Primeira Epístola de João, capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo 19. Um versículo só. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o amor humano. O amor humano é dessa maneira. Se você me ama, eu te amo. Se você me odeia, eu te odeio. O amor humano é dessa maneira. As pessoas até fazem juras de amor no altar, né? Eu te amo até a morte, vou te amar até a morte. Mas esse amar até a morte é até quando não haja uma traição. Houve uma traição, acabou o juramento, acabou o amor. Esse é o amor humano. Mas o amor de Deus não é desta maneira. O amor de Deus é incondicional. Não importa o que você pratica na sua carne, os erros carnal que você fez. Porque quem erra não é o nosso espírito, é a nossa carne. Então Deus nos ama incondicional. Mas o amor humano tem essas condições. E dentro das religiões, eles trazem essas condições humanas para dentro, querendo enquadrar o amor humano como o amor de Deus. E o Evangelho vai nos mostrando o contrário. Que Deus nos ama incondicionalmente. Ao contrário que se prega dentro de uma chamada igreja. Em Jeremias, o profeta Jeremias também quer nos falar alguma coisa. Jeremias, capítulo 31.
Jeremias 31, versículo 3, um versículo só também. De longe, aqui nós estamos vendo uma passagem do filho pródigo, né? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno. Não, eu me enganei. Né, da passagem do filho pródigo. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Amor eterno. Amor que não tem fim. Nunca se acaba o amor de Deus. Você vê que é totalmente diferente do amor que se prega dentro das religiões. O amor de Deus, esse amor eterno pregado dentro das religiões, só dura até enquanto está passando uma campanha. Enquanto o chamado pastor está lá em cima de um chamado altar, que na igreja de Cristo não tem altar. Altar é pagão. Enquanto o pastor está lá em cima do chamado altar, passando a campanha, né, pregando a campanha, aí nesse momento eles dizem que Deus te ama, que você precisa amar Ele também, e para amar a Deus você tem que fazer um voto, você tem que pegar um envelope. É assim o amor de Deus que se prega dentro das religiões. Eu falo de conhecimento próprio, tá? Porque era assim. Foi 31 anos vendo essas coisas aí. Então, meus amados, é esse Deus que eu vos apresento. Volta lá em Hebreus. Nós temos mais 3 passagens só. Hoje eu vou acabar rápido. Hebreus. Hebreus capítulo 12. Versículo do 6 ao 10. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos. Presta atenção nesse versículo, meus amados. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, meus amados, o que é que nós estamos vendo aqui? Qual é a imagem que esse versículo está nos mostrando aqui? Que Deus, Ele ama incondicionalmente, né? Mas Ele disciplina aquele que é filho. Então, a graça de Cristo, o Espírito de Deus em nós, nos dá liberdade para nós. Mas porque Deus nos dá essa liberdade, nós vamos sair fazendo e acontecendo por aí? Não. Porque se nós for fazer isso, olha o que acontece aqui. Ele chega a nos açoitar, né? Que Ele corrige, né? Ele dá conselho, primeiro ele dá um conselho, né? Ama, aquele ama, ele dá conselho, os filhos, né? Porque é filho, ele faz isso. Se você anda fazendo e acontecendo, e você não tem recebido disciplina de Deus, não é de pastor, de Deus, é sinal que você não é um filho de Deus. Mas se você anda disciplinado, é sinal que você é um filho que anda disciplinado. E nós não podemos viver, ser e viver como filho de Deus disciplinado, açoitado. Não, meus amados, nós não podemos ir por esse caminho também. Nós não podemos saber, só porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus e os filhos têm liberdade,
Nós não podemos sair fazendo e acontecendo, porque ele vai nos açoitar. Mas esse é um dos grandes problemas. Porque se nós, como filhos de Deus, nós saísse fazendo e acontecendo por aí, e Deus nos abandonasse, aí já seria até bom, né? Porque ele nos abandonou. Ele não ia nos açoitar. Mas não. Nós, como filhos de Deus, quando nós fazemos algo errado, ele aconselha, né? Ele corrige. E se nós continuar no erro, ele açoita. Porque é filho. O filho, o pai que ama o filho, ele corrige o filho nos seus erros. Ele não abandona. Ele não manda para o inferno, que nem os crentes dizem. O pai sempre está corrigindo o filho, açoitando o filho pelos erros que ele fez. Mas, é como Deus aqui. Porque nós somos filhos, nós não vamos fazer o que acontecer, não vai acontecer nada? Vai sim. Se você, pelo menos uma dica que você já vai ter na sua vida. Se você está fazendo, se você tem feito alguma coisa de errado e nunca foi disciplinado, né, corrigido, açoitado, é porque você não é filho de Deus. Não é filho. Você já viu um vizinho, meu vizinho aqui, ele pode bater no meu filho? Não pode. Meu filho pode fazer o que for, o vizinho não está nem aí. Não é filho dele. E vice-versa. O filho do vizinho aqui pode fazer o que for. Eu vou bater no filho do vizinho? Não é meu filho. É o que Deus está nos mostrando aqui. O filho, ele corrige. Se errou uma vez, ele corrige, né? Meu filho, não faz assim não. O filho é teimoso, faz de novo. Ele açoita, disciplina, açoita, mas não deixa de ser filho. Porque filho não se tira, não se tira filiação, nem paternidade de ninguém. Ninguém consegue fazer isso. Isso só acontece dentro do sistema religioso, consegue, né? Eu falo que ninguém consegue, mas agora eu volto atrás. Dentro do sistema religioso consegue. Você é um filho, está lá no sistema religioso, não deu dízimo, vai para o inferno. Sai daqui, você não pode estar aqui no nosso meio, vai procurar outra igreja que não dê dízimo. Aqui você tem que dar o dízimo certinho. Senão você é do inferno, vai para o filho do diabo. Só no sistema religioso acontece isso. Hebreus nós estamos, né? Hebreus 12, versículo 6. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho. Como filho. Não é como ovelha. Não é como pó da terra. Como se prega dentro da religião. Como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho que há que o pai não corrige? Então, meus amados, é isso. São essas sabedoria que nós temos que trazer para a nossa vida. Nós somos filhos de Deus, temos toda a liberdade, mas não podemos confundir com liberdade com libertinagem, né? Porque se nós for confundir liberdade com libertinagem, o que vai acontecer? Nós vamos ser corrigido, açoitado, disciplinado. Amém, meus amados? Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, né? Tem se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Sois bastardos
e não filho. Versículo 9. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, né? Nossos pais segundo a carne. Paulo está deixando bem claro de quem Deus é pai. Está me entendendo? Está vendo aqui Paulo deixando bem claro que Deus, ele é pai dos nossos espíritos, do nosso espírito. Não é pai da carne. Essa carne, Deus não é pai dessa carne. Pai dessa carne era João Teles da Silva e Josefa Maria da Silva. Era o pai dessa carne. Deus é pai do meu espírito. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, o Pai do nosso Espírito? E então viveremos, pois Ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia, né? Nossos pais nos corrigiam pouco tempo, né? O tempo que nós passávamos aqui nessa terra, éramos pequenos, né? E nós não temos que dever maior submissão ao nosso Pai Celestial, o Pai do nosso Espírito, que é eterno, né? Segundo melhor lhe parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos, preste atenção, participantes da sua santidade. Da sua santidade. Por isso que ele nos corrige, para que nós venhamos participar da santidade de Deus. Você já viu alguém pregando isso dentro de uma igreja evangélica? Que nós fazemos parte da santidade de Deus? Já ouviu isso sendo pregado dentro de uma igreja evangélica? Você nunca viu. Nunca viu. Porque nas igrejas, ele não nos mostra Deus como nosso Pai. E nem nos apresenta a Deus como filho dele. É tudo o contrário que se faz dentro das igrejas evangélicas. Temos 3 passagens. Aí em Hebreus mesmo, estamos no versículo capítulo 12, até o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5. Um só. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma, esse é o Deus que eu conheço, de maneira alguma te deixarei. Ele corrige, ele açoita, ele disciplina, mas não deixa, não nos abandona. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. E agora adianta um pouco, lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 5. Lembra-te, pois, do que tens recebido, né, e ouvido, guarda-o, e arrependei-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virá
virá contra ti. Aí os crentes ele prega isso aqui. Porque João era um pregador da lei, vivia no pecado, né? O pecado era a transgressão da lei, que eles transgrediam a lei. E João, sendo pregador da lei, ele pregou isso aqui para os seus contemporâneos. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guardam e arrependem. Eles precisavam de arrependimento, porque eles transgrediam a lei de Deus, que Deus deu para Moisés. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão. É como ladrão. E não conhecerás, aliás, né? De modo algum, em que hora virei contra ti. Tem duas passagens. A nossa próxima passagem, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do 11 ao 24. Agora sim, agora eu leio o versículo que foi em Jeremias, né? Que eu falei que era a passagem do filho pródigo. Agora sim que nós vamos ler a passagem do filho pródigo. Lucas 15, do 11 ao 24, versículo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres, né? Um primeiro erro aqui. Você vê o o amor de pai, como é que é? O pai sabia, sabe hoje, trazendo para os dias de hoje. O pai sabe que não se deve dar herança, bom dia Terezinha, que não se deve dar herança antes da morte. Herança antes da morte é uma maldição. O pai sabe disso. E esse pai sabia disso aqui. Mas o amor, ele supera todas as coisas. Então, pelo amor ao filho, o pai dividiu a herança. Então, esse pai aqui, é uma parábola, né? Mas é uma parábola que nos traz conhecimento. O pai aqui ele quebrou 2 protocolos. O primeiro, de não dividir a herança antes da morte. Segundo, era o filho mais novo. O filho mais novo, ele tem que obedecer tudo. Na época, você vê, a Bíblia vai nos mostrando o contrário do que acontece, do que se faz, pratica dentro das religiões. A legalidade dentro das religiões. Então, esse pai aqui, ele quebrou 2 legalidades. Primeiro, da herança que não podia ser repartida antes da morte. Segundo, era o filho mais novo. Dentro da legalidade religiosa das antigas, que os crentes trazem para o dia de hoje, é o filho mais velho quem recebe, é recebedor das primeiras promessas, primeiras coisas. É o filho mais velho. E esse pai aqui quebrou 2 protocolos. Dividiu a herança para o filho mais novo. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. 13. Passado, você vê o que é a herança antes é maldição. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu,
partiu, foi embora, né? Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Gastou com putaiada, cachaça, quis nem saber. Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, né? Dissolutamente. Vivendo aí, a Deus, só comendo, bebendo e o dinheiro foi tudo. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. A maldição foi buscar ele lá. Você vê que por causa de uma pessoa só, veio fome num país inteiro. Muita gente pagou pelo aquele erro daquele camarada. Foi o que aconteceu com Jonas, né? Que Deus mandou ele para pregar na cidade de Nínive e ele foi para outra. E por conta dele ia morrendo um monte de gente também. Então Deus age dessa maneira. Então, pelo amor daquele filho, Deus mandou a fome naquele país, porque ele teria que voltar para a casa do pai. Naquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. 15. Então ele foi e se agregou, né? Depois que gastou todo o dinheiro, toda a herança do pai, ele foi pedir um emprego, foi procurar emprego. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. Os judeus não comem porco, não comem carne de porco. E veio o primeiro emprego, um emprego que sobrou para esse rapaz, guardar porcos. Os judeus não comem carne de porco, não gostam de porco, porque os porcos, né, eram usados para fazer, então, os porcos para os judeus, não sei se até hoje eram abominações, porque os porcos eram um dos animais mais usado para fazer sacrifício a ídolos. E o que foi cair para esse rapaz? Cuidar de porcos, de quem os judeus não gostavam, né? Não tinha relação com o porco por conta disso. E foi o emprego que ele encontrou, cuidar de porcos naquele país. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, da lavagem. Ele desejava, a fome era tanto que ele estava passando, a necessidade, que ele desejava comer da lavagem do porco também, só que não podia. O patrão não deixava. Não, você vai dar para os porcos, não é para você. As farrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. 17. Então, caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. Levantando-se, foi para o seu pai. É isso, meus amados, que nós temos que fazer, o religioso. Nós temos que se levantar, não para ir para a casa do pai, que nem os crentes fazem. Vamos para a casa do pai, hoje é dia de nós ir para a casa do pai, que é a igreja, né? Não, você não deve ir para a casa do pai.
você deve voltar, ser a casa do Pai. Porque o Pai mora em nós. Nós somos a casa do Pai. Então não vamos voltar para a casa do Pai. Não, nós temos que voltar sim, mas ser a casa do Pai. Levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou, beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele o anel no dedo e sandálias aos seus pés. 13. Trazei também e o matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. O pai fez uma festa, mas deve ter chamado até o sanfoneiro, né? Para fazer uma festa, porque o filho voltou para a casa do pai. É um amor de pai, é assim. Então Deus jamais vai nos abandonar. Você vê que é um Deus diferente do Deus pregado dentro das igrejas evangélicas. Um Deus que você comete um erro, e o pastor sabe, ele te põe lá no banco lá atrás, no último banco lá na chamada igreja, é o banco da disciplina. Quando você vê alguém sentado naquele banco, se for numa igreja, vê alguém sentado lá no último banco, aquele camarada ou a camarada está indisciplinada pelo pastor. O contrário do amor de pai. Então Deus nos trata como filho, Ele não nos abandona, não nos manda para o inferno, como os crentes dizem. É um Deus totalmente do Deus evangélico. Totalmente. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Mandacaru, pão do fulor, na seca. E o forró deve ter comido a noite inteira ali, de alegria, pelo aquele filho ter voltado. Regozijais. Onde eu parei? Estava aqui, parando no 24. Regozijamos, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O forró comeu a noite inteira, uma amada ali, viu? 25. Nós ia ler só até o 24. Aí no 25 vai contar a reclamação do filho mais velho. Né? O filho mais velho, quando viu aquilo lá, o filho mais novo que estragou com a herança do pai, e o pai recebendo ele com festa, mandou matar um novilho para festejar. E o filho mais velho, vendo aquilo, aí foi reclamar: pai, tu nunca fizeste isso comigo, eu que nunca te dei. Lembra da história de Jacó que eu falei? Eu que nunca te dei tristeza, nunca colaborei para o Senhor ter tristeza de mim, sempre trabalhei direitinho, fiz o que o Senhor sempre quis, e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Para esse aí, que estragou tudo quanto tu tinha, então agora estás fazendo uma festa para ele. Mas é o que o pai falou, né? Esse aí estava perdido, você está em casa. Esse estava perdido, esse se achou. Você, filho, você está em casa. Então, meus amados,
É esse o amor de pai. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 8, versículo 35. Versículo 35. Um versículo só para nós encerrar. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim. O filho sim fica sempre na casa. Para sempre. O filho sim, para sempre. Vou ler o 36, não está na minha relação aqui, mas vou ler. Se, pois, sois filhos, se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Então, Deus, nós somos filhos, Deus nos libertou de tudo quanto se chamava de diabo, Satanás, de inferno, que se prega. Meus amados, tem igreja por aí que eu fico abismado. De cada 5 palavras que eles falam, 3 ou 4 é diabo ou é inferno. De Deus, ninguém prega Deus. Deus não é pregado dentro dessas religiões. Eles pregam Satanás, pregam inferno, porque eles têm que pôr medo no povo. Porque se tirar o medo do povo, o povo não vão lá levar dinheiro para eles. Então, meus amados, ficou hoje essa sabedoria, que você é um filho. Filho, Deus, se você errar, Deus te disciplina, Deus te aconselha, mas tu não deixarás de ser filho. Será filho para sempre. O pai não abandona o filho, por mais ruim que ele seja, não abandona. E é essa sabedoria que trouxemos para os nossos dias de hoje e para nossas vidas. Não entendemos que não devemos seguir o que se prega dentro da religião e procurar esses caminhos por aí atrás de encontrar Deus, que lá você não vai encontrar. O Deus que se prega dentro dessas religiões é um Deus de Braganha. O Deus da Bíblia não é o Deus de Braganha. Eu mostrei isso para você hoje. Amém? Paz eterna a todos. Tenham um dia maravilhoso. Não só um dia, mas uma semana inteira maravilhosa. Com todas as sortes de bênção em todas as áreas da sua vida. Amém, meus amados? Até o nosso próximo encontro.